Então, quem é a função H é o resumo criptográfico, ou função hash. O que o resumo criptográfico faz, basicamente, é pegar uma entrada de um tamanho qualquer. Essa mensagem pode ser uma mensagem muito pequena, de apenas alguns bytes, ou pode ser uma mensagem gigantesca, de terabytes, petabytes ou até mais. E produzir como saída uma saída de tamanho fixo, por exemplo, de 256 bits. Para ser chamado de resumo criptográfico, essa função precisa ter algumas propriedades. Então, ela precisa ser resistente à inversão. Isso significa que se eu tiver o hash de uma mensagem, deve ser muito difícil recuperar a mensagem. O que significa muito difícil? Tem que ter uma probabilidade insignificante, né, de fazer isso em tempo polinomial. Isso é o que significa ser difícil. Tem que ser livre de colisão, ou seja, dado um valor de m, é difícil encontrar uma outra mensagem m' tal que as duas tenham o mesmo hash. E mais que isso, tem que ser resistente à colisão, ou seja, eu não devo ser capaz de encontrar simultaneamente m' tal que os dois tenham os mesmos hashes, tá? Essa terceira condição, ela é mais forte do que a segunda, então ser resistente à colisão implica em ser livre de colisão. E o hash tem 1001 utilidades. Então, ele pode ser usado, por exemplo, para armazenar senhas. Esse é um uso bastante importante. Então, a gente nunca deve salvar senhas às claras em um banco de dados, porque se o nosso sistema for comprometido, esse banco de dados vazar, as senhas dos usuários vão estar lá e isso pode comprometer a segurança dos usuários, porque apesar de não ser recomendado, pode ser que eles reaproveitem a mesma senha em outros sites, por exemplo. Então, a prática comum e padrão, a gente armazena senhas dessa forma. A gente sorteia um valor aleatório, que a gente chama de salt, e a gente armazena esse salt e armazena também o hash do salt concatenado com a senha. Para que serve o salt? Serve para caso tiver a mesma senha repetida duas vezes em usuários diferentes no nosso banco de dados, ser armazenado de forma diferente e não ficar imediatamente óbvio que eles têm a mesma senha. Mais que isso, serve para que o adversário não possa pré-computar o hash para várias senhas comuns e consiga imediatamente quebrar essas senhas caso elas apareçam em alguma base que ele invadiu, que ele obteve acesso. É interessante também olhar para o tipo de hash que está sendo utilizado, porque existem alguns hashes específicos que são feitos para lidar com senhas. Por exemplo, o Archon2 e o Scrypt. Porque eles são lentos de calcular e exigem uma certa quantidade de memória para calcular, além de processamento, então eles são difíceis de paralelizar. Já hashes de uso geral são rápidos, então se a gente quiser utilizar resumos criptográficos de propósito geral para armazenar senhas, o ideal é que a gente aplique várias vezes a função hash em vez de aplicar uma só. A gente tem uma outra aplicação que é a derivação de chaves, que é bastante análoga à aplicação de armazenamento de senhas. Então vamos imaginar que a gente quer permitir que o nosso usuário possa cifrar um arquivo com uma senha. A gente pode simplesmente usar essa senha como chave de um AES ou de um Chacha? Não é adequado, tá? Porque essa senha ela vai ter um certo viés estatístico. Pode ser que o usuário utilize palavras de dicionário. Pode ser que mesmo que ele chute as letras, né, no teclado, que seria o mais adequado, ainda assim isso não seja tão aleatório quanto deveria, tão próximo do aleatório real quanto deveria. Então, o ideal é que a gente aumente a entropia, aumente a aparência de aleatório desses dados antes de utilizá-lo como chave. Para isso, a gente pode justamente utilizar a função hash. E daí, se a gente está derivando a chave a partir de uma senha, a gente vai usar o mesmo procedimento que é usado para armazenamento de senha, só que aí, em vez de armazenar, a gente usa o resultado da função hash como chave de um AES ou de um Chacha. Isso é utilizado só para obter chaves a partir de senhas? Não.
Às vezes a gente tem protocolos para a troca de chaves, que a gente vai ver mais para frente, que geram para a gente um número que tem algum viés estatístico que a gente quer remover antes de usar como chave. O que a gente faz? A gente pega esse número e fornece como entrada para uma função hash antes de passar isso como chave para um AES ou para um Chacha. Tá? Nesse caso, a gente não precisa de Argon 2, esse script a gente pode usar um hash de propósito geral, não tem problema. Hash também é usado para verificação de integridade, então isso é muito comum quando a gente baixa um CD de instalação de uma distribuição Linux ou do Windows mesmo. A gente tem um arquivo ISO lá, que é a imagem do CD, e a gente quer verificar se baixou certo antes de gravar no CD. Claro, hoje a gente consegue gravar essas coisas em pendrive, então não é tão crítico, né? Antigamente a gente estragava um CD se gravasse um arquivo ISO que estava errado. Mas ainda assim é um inconveniente bastante grande, a gente acaba perdendo tempo, porque a gente vai transferir isso para o pendrive, vai gastar tempo e daí de repente não funciona. Aí tem que tentar baixar tudo de novo. Então, geralmente, no site que a gente baixa tem um hash, que aí pode ser um MD5, um SHA-1, um SHA-256, que a gente pode executar um comando, verificar o hash daquele arquivo e ver se bate com o que está no site. Existe uma outra aplicação que é a prova de existência. Imagine o seguinte, imagine que eu escrevi um livro digital, eu tenho o PDF desse livro, por exemplo, só que eu não vou publicar esse livro ainda. Só que eu tenho medo de que alguém faça um plágio da minha ideia. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tirar o hash desse arquivo PDF do meu livro e divulgar isso amplamente. Posso mandar imprimir em jornais esse hash, eu posso acrescentar esse hash dentro de transações financeiras em blockchain, por exemplo, no Bitcoin. E daí, posteriormente, se acontecer um caso de plágio, eu posso voltar atrás e falar, olha, eu registrei esse hash no dia tal, antes de acontecer esse plágio. E a ideia original minha, porque veja aqui, aí eu mostro o arquivo PDF. Não teria como eu ter gerado um arquivo PDF com aquele mesmo hash, porque senão isso seria uma colisão do hash. Tá? Então, como a gente tem aí a resistência à colisão, a prova de existência funciona. Eu consigo divulgar o hash do meu trabalho sem revelar o conteúdo do trabalho, que eu não quero publicar ainda, e proteger para definir uma data, definir que esse trabalho já existia em determinado momento do tempo. O hash também é usado para aceleração de algoritmos de assinatura. A gente ainda não viu como que funciona o algoritmo de assinatura, mas a gente vai ver que ele é relativamente lento. Então, se a gente fosse aplicar o algoritmo de assinatura para um arquivo inteiro, isso demoraria muito. Então, ao invés da gente fazer isso, a gente primeiro tira o hash do arquivo e aí a gente assina o hash. E isso não tem problema nenhum, porque como o hash é resistente à colisão, vai ser muito difícil alguém conseguir produzir um outro arquivo e falar que a gente assinou aquele outro arquivo em vez de assinar o nosso. E por fim, a gente tem a autenticação baseada em hash, que é aquela que a gente mostrou antes de entrar nesse assunto sobre hashes, que é o HMAC. E ele aplica o hash duas vezes, passando aqui a chave, concatenando. Primeiro ele faz um preenchimento interno, concatena com a mensagem, depois ele faz um preenchimento externo e concatena com o hash, tira o hash de novo. Por que é feito o hash duas vezes? Isso tem a ver com a propriedade de alguns hashes que não são os mais modernos disponíveis hoje, mas que ainda são considerados hashes bons, que é, por exemplo, o SHA-256 e o SHA-512. Então, eles são vulneráveis à extensão. Então, se eu te dou um hash de uma certa mensagem M, é fácil para você calcular o hash dessa mensagem M concatenada com algum valor que você queira. Então, isso que a gente chama de ser vulnerável à extensão. Então, para sanar esse problema, a gente aplica o hash duas vezes. E aí, não somente a gente vai mitigar esse problema da vulnerabilidade à extensão no final, mas também, se ele tivesse um problema de ser estendido no início, também seria mitigado. Então, por isso acabou entrando no padrão
essa questão de aplicar o hash duas vezes. Hashes mais modernos, por exemplo, o SHA-3, também conhecido como QK, que não tem esse problema, então a princípio não teria problema nenhum eu calcular o HMAC chamando o hash uma vez só.